Então, senhores, bom dia a todos. Vamos começar com uma oração aqui, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, bem-vindo às nossas leituras, agora leituras quarentenais, né? Depois da leitura da Quaresma que nós fizemos, da Alma de Todo Apostolado, né? O Dom Chutar, no livro, ele chama muito a nossa atenção sobre a vida interior, ou a vida contemplativa, né? A importância dessa vida em qualquer apostolado católico, né, que a gente queira ou deseje fazer, né? E essa leitura agora que nós vamos começar a fazer aqui hoje, ela nos oferece um exemplo prático, né, de alguém que teve essa vida contemplativa, um homem de ação e que teve essa vida contemplativa de forma muito, muito forte, né? Que é um santo do século XIX, né? O século de grandes problemas doutrinais, né? Onde nasceram todos os problemas que nós enfrentamos agora no século XX dentro da igreja, né? E não só dentro da igreja, né? Mas também fora dela, que foi São João Maria Vianney, né? Eu escolhi uma biografia de São João Maria Vianney que eu considero assim extraordinária, digamos assim, né? Que é de um francês, né, que escreve sob o nome de Henri Guéon. Henri Guéon, né? Então, para quem ainda não tem o livro e queira comprar, né, o livro é esse, né? O Santo Curadares, de Henri Guéon, da editora Quadrante, né? E esse Henri Guéon, né, depois eu vou compartilhar com vocês uma pequena biografia desse escritor em espanhol, né? Para vocês terem uma ideia de quem foi esse indivíduo, né? Aqui tem um resumo muito, muito pouco, enfim, indicativo da biografia do Henri Guéon, que chamava Henri Van Guéon, né? E ele nasceu em 1875 e morreu em 1944. E ele era completamente, digamos assim, ateu, né? Ele era um grande intelectual. Ele era médico, tá? Mas ele era muito influenciado por André Gide, né, aquele grande intelectual francês, homossexual assumido. E o Henri, ele era praticamente um seguidor de Nietzsche, né? Ele era nietzschiano, né? E ele foi servir na Primeira Guerra. Foi criado em família católica, né? E ele foi servir na Primeira Guerra como médico. E lá ele teve a sua conversão, né? Tá certo? A vida dele é muito interessante, porque depois ele se dedicou, ele era um grande intelectual, né, interessado por artes plásticas, literatura, dramaturgia, e depois ele se dedicou, depois da conversão dele, não só a escrever sobre vida de santos, né? Ele tem duas outras biografias de santo que eu
traduzidas para o português na editora Quadrante também, né? Uma de São João Bosco e a outra de Santa Teresinha do Menino Jesus de Sagrada Face, né? A Teresinha de Lisieux, né? Que são também biografias muito, muito boas de se ler. Não é? Talvez a gente leia algumas delas por aqui, né? Para vocês. Mas e ele se dedicou também ao teatro, né? O teatro cristão, né? Até que ele faleceu quase no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né? 1944, né? No seio da igreja, etc. Então, tá aí um pouquinho depois eu vou compartilhar com vocês um link em espanhol, tá? Um pouco mais sobre a vida desse autor aqui, né? Tem um livro que eu encontrei na internet, uma biografia dele em francês, mas que está mesmo tá fora de catálogo, né? Talvez em sebo a gente encontre mas também está em francês, né? Que conta essas peripécias antes da conversão dele. Né? Ele, por exemplo, como ele era muito influenciado por André Gide, né? Ele era... Enfim, ele tinha todas as características de um intelectual moderno atual, tá? A favor da homossexualidade, enfim, toda aquela bandalheira do início do século francês, né? Da Belle Époque francesa, né? Então vocês podem imaginar que a conversão de um homem desse de um tipo de homem desse, né? É uma mudança de vida completa e absoluta, né? Da cosmovisão, etc, etc. Depois, então, ele vai usar todos os seus talentos, né? De escritor enfim, todos os talentos artísticos, né? De artes plásticas, etc, para fazer o trabalho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E essa obra de São João Maria Vianney, nós vamos começar a ler, né? É uma das coisas mais belas, né? que ele fez na vida, né? E certamente quem lê uma obra dessa será atraído, se não pelo santo, né? Biografado, pelo menos atraído em direção à igreja, né? Vocês vão ler e vão poder julgar o texto, né? À medida que a gente for lendo, né? Então eu vou seguir o mesmo método, né? Que eu sempre fiz nas minhas leituras. Vou ler e comentar. Um método que é absolutamente sem método nenhum, né? Porque eu paro na hora que me der aqui na cabeça e comento o que passa por ela, né? Tá certo? Então eu estarei aqui no prólogo. Estou aqui no prólogo agora para vocês que têm o livro e nós vamos seguindo a leitura, né? Então, o maior de todos os corações é o coração de um santo. Não lhe basta abrir-se ao próximo e ao estranho, a toda a humanidade sofredora, pecadora ou hostil. É a Deus que ele quer abarcar. Nunca se falou tanto de amor aos homens como nos últimos 2 séculos. Então, aqui nós temos que imaginar, né? Gostaria que vocês imaginassem que ele está escrevendo isso depois da Segunda Guerra, né? Entre a Segunda Guerra entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, tá certo? Então, os 2 séculos que ele quer dizer é o século XVIII e XIX, né?
Nunca se falou tanto de amor aos homens como nos 2 últimos séculos. As pessoas, porém, nunca cobiçaram com tanta avidez os bens terrenos, como se esses bens fossem inesgotáveis e estivessem abundantemente à disposição de todos, ou como se essa cobiça desenfreada tivesse campo aberto à sua frente e não se destinasse a entrar em choque, mais cedo ou mais tarde, com 100 cobiças rivais. Cobiças que, por sua vez, exigem a sua parte. Isto é, tudo aquilo que o mundo, que na verdade oferece tão pouco, pode oferecer. Na esteira do desejo insaciável vêm todas as crueldades. A inveja, o ódio, a revolta, a guerra, pois a caridade não consegue arraigar-se onde não se começou a renunciar ao desejo. A caridade não consegue arraigar-se onde não se começou a renunciar ao desejo. Essa é uma frase muito boa, né? Chega-se a duvidar se é humano amar os homens. Ainda assim, todo homem traz dentro de si uma semente ferida de amor pelos outros. Amar os homens é inumano, é sobre-humano. Pressupõe uma graça do alto, a compreensão obscura ou clara de um fim que ultrapassa o homem e lhe confere a sua dignidade essencial. Não foi concebido aos homens amarem-se uns aos outros, a não ser como filhos de um mesmo Pai. Pai com letra maiúscula, né? Que é exatamente... Aqui, essa frase pode ser considerada como uma crítica ao disco da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade. A fraternidade da Revolução Francesa, né? É uma fraternidade sem pai, né? Tá certo? Então, não foi concebido aos homens amarem-se uns aos outros, a não ser como filhos de um mesmo pai. Ou seja, qualquer outro amor aparente aos homens, que não considere o mesmo pai, não é amor. Né? Como a gente vive hoje no mundo, no tal mundo fraterno. Né? Então, fora desse parentesco comum, não há inclinação ou laço que os una de maneira duradoura. Os laços do prazer são frágeis. Os laços do interesse, duros. Então, não foi concebido aos homens amarem-se uns aos outros, a não ser como filhos de um mesmo pai. Por isso, é o amor a Deus que dá a medida das almas grandes, quer elas o percebam, quer não, ou a percebam a meias. E esse é o segredo da caridade miraculosamente ativa que ardeu no coração de João Maria Batista Vianney. João Batista, né? O santo Curadares era João Batista, né? Que tinha Maria no nome, né? Santo Afonso Maria de Ligório, né? São Luís Maria, né? São Luís Maria de Montfort, né? Muitos santos têm Maria no nome, né? Então, esse é o segredo da caridade miraculosamente ativa que ardeu no coração
de João Maria Batista Vianney, um pároco de aldeia que viveu entre nós, chamado talvez para devolver o verdadeiro sentido àquelas ideias cristãs tresloucadas, expressão do Chesterton, né? Que uma França possessa, 3 anos após o seu nascimento, atirava aos 4 cantos do universo. Aqui ele está falando da Revolução Francesa, né? São João Maria Vianney nasceu 3 anos antes de explodir a Revolução Francesa. Portanto, ele nasceu em 1886, tá certo? 3 anos de 1889, né? A Revolução Francesa estourou, né? Só para lembrar, 100 anos depois da revelação que Santa Margarida Maria Alacoque teve, que Nosso Senhor pedia a Luís XIV, então rei de França, o rei Sol, né, para que consagrasse uma catedral ao Sagrado Coração de Jesus. Essa mensagem chegou ao rei em 1689, em 1689, tá certo? Vindo do mosteiro da Santa Margarida, né, em Paray-le-Monial, e o rei não obedeceu a Nosso Senhor, não é isso? Tá certo? Então, e aí os desencadeamentos foram se sucedendo, né? Nosso Senhor prometeu ao rei guardar a família real e a monarquia francesa, né? Se ele fizesse isso, né? Ele não quis fazer, né? Tá certo? Porque não passava na cabeça dele que a monarquia francesa estava em perigo, né? Porque ele se considerava o rei Sol, vocês imaginam? Se um rei que se considerava como o Sol, né, tão importante como o Sol, pudesse ouvir as palavras do Nosso Senhor. Então, São João Maria Vianney nasceu 3 anos antes da Revolução, né, Francesa. Pois bem, vamos lá ao próximo capítulo, chamado A Juventude. Vamos começar a seguir a vida desse grande santo, né? Um conto de fadas. Como é grande a tentação de transformar num conto de fadas essa história inocente e maravilhosa, que é tão inocente e tão maravilhosa justamente porque é verdadeira e profundamente verdadeira. O começo seria assim: era uma vez, na França, na província de Lyon, um pequeno camponês cristão que desde a mais tenra idade amava a solidão e o bom Deus. Como aqueles senhores de Paris tinham feito a Revolução Francesa e não deixavam as pessoas rezar, ele ia assistir à missa com os pais no fundo de um celeiro. Um pouco dessa história volta a ser a história de muitos católicos no século XX, quando a missa antiga foi proibida, né? Tá certo? Mas aí já num outro contexto. Então, no fundo de um celeiro, os padres mantinham-se escondidos, e quando um deles era apanhado, cortavam-lhe a cabeça segundo as regras da arte. Eis porque,
João Maria Vianney alimentava o sonho de tornar-se sacerdote. Eis por quê. Porque eles cortavam a cabeça dos padres, né? Mas, se lhe não faltava oração, faltavam-lhe conhecimentos. Apacentava os cordeiros. Ele era um pastorzinho, né? Tá certo? Apacentava os cordeiros e trabalhava nos campos. Entrou tarde para o seminário e fracassou em todos os exames. Então, aqui nós vamos ver, né, a história de um fracassado. Né? Fracassado. Entrou tarde para o seminário e fracassou em todos os exames. As vocações eram cada vez mais raras. E no fim, acabaram por aceitá-lo, apesar de tudo. Foi designado para Ars e ficou lá até a morte. O último sacerdote da França, no último lugarejo da França. Mas foi 100% sacerdote, o que não acontece com frequência. Foi sacerdote tão completamente que o último lugarejo da França acabou por ter o primeiro sacerdote da França. E a França inteira viajou para vê-lo. Ora, ele convertia os que iam visitá-lo. E se não tivesse morrido, teria convertido a França inteira. Isso é o conto de fadas que ele está contando, né? O Henri Guéon está contando toda a vida do São João Maria Vianney como se fosse um conto de fadas, né? Teria convertido a França inteira. Curava as almas e os corpos e lia nos corações como num livro. A Virgem Santíssima ia visitá-lo. O demônio puxava-o pelos pés, mas não conseguia impedi-lo de ser um santo. Foi promovido a cônego, o cavaleiro da Legião de Honra, e depois a bem-aventurado. Foi promovido a cônego, a cavaleiro da Legião de Honra, e depois a bem-aventurado. Enquanto vivo, nunca chegou a entender por quê. E essa era a melhor prova de que havia merecido a sua glória. Tudo isso se passou no século XIX, que é chamado, no paraíso, onde se conhece o valor real das pessoas, o século de Curadares. Olha que bonito, né? É um conto de fadas, né? Então, no paraíso, diz Henri Guéon, onde se conhece o valor real das pessoas, né? O século XIX é chamado o século do Curadares. Só a França é que ainda não o percebeu. A França de entre guerras, né? Ele está falando, só a França ainda não percebeu. Hoje é que ela não percebe mesmo, né? A França do século XXI, né? Já
na terceira década do século XXI, é que não percebe absolutamente nada mesmo, né? É a mais pura verdade, mas é preciso inverter a imagem. No seu reverso está o drama, o pivô de 1000 outros dramas, o homem que salva. A que preço? Os milhares de homens que são salvos. O céu, a terra e o inferno são os protagonistas desse drama. Para descrevê-lo, seriam necessários 5 ou 6 Balzac. A comédia humana é uma brincadeira de crianças, se a compararmos com a peça que foi encenada em Ars, durante mais de 30 anos, exatamente na mesma época. Na mesma época que Balzac estava escrevendo a comédia humana. E todos os fios se juntavam nas mãos de um pobre sacerdote. Não apontaremos tão alto aqui. Reuniremos honestamente os traços precisos que algumas testemunhas e 3 biógrafos do santo, o padre Monin, José Vianney e o padre Francis Trochu, nos transmitem nas suas memórias e nos seus livros. Parece que a biografia mais completa, historicamente precisa, né, do São João Maria Vianney é do Francis Trochu. Né? Parece que são vários volumes, eu não tenho certeza disso não, tá? Nem sei se ela está traduzida, nem sei se ela... Enfim, não sei. Tá? Então, ele vai se basear nesse livro, né, nessas 3 biografias. Ele vai citar, ao longo do texto, essas 3 biografias. Né, do padre Monin, de José Vianney, e, que eu acho que foi irmão dele, não tenho certeza, e do padre Francis Trochu. A matéria é imensa e não a esgotaremos, mas teremos atingido o nosso objetivo se este trabalho despertar no leitor o desejo de se informar de maneira mais completa. Não inventaremos nada. Esse pequeno livro é história pura. A Ana Paula está dizendo que a biografia do Francis Trochu está traduzida, né? E é só um volume. Talvez eu esteja confundindo aqui, ou talvez tenha sido publicado só num volume, uma coisa que originalmente foi publicada em vários. Não sei, não posso. Então veja bem, gente, aqui o Henri Guéon, ele conta, no início, ele descreve um conto de fadas para a gente. Né? Em linhas gerais, digamos assim, ele descreve a vida de São João Maria Vianney. Né? E já de início, ele salienta, né, a importância desse homem, né, no tempo em que ele viveu. Deixa eu só fazer uma observação sobre uma expressão que o Henri Guéon usou aqui, que ele diz que São João Maria Vianney veio ao mundo, né, para devolver o sentido verdadeiro das ideias cristãs tresloucadas, das quais falavam Chesterton, né? O Chesterton apresenta essa metáfora, né, digamos assim, se não me engano, no livro
ortodoxia, essa ideia do Chester é o seguinte: o mundo pós-cristão, digamos assim, ele não usou essa expressão, mas ele vivia, embora não fosse mais cristão, ele vivia permanentemente dependente dos valores cristãos, das ideias cristãs. Só que nesse mundo, já não mais cristão, as virtudes cristãs tinham enlouquecido. Tá certo? Enlouquecido. E ele dá vários exemplos disso, né? Porque já não tinha mais a doutrina. Então é como se as ideias começassem a misturar e a enlouquecer. Né? Então ele dava o exemplo, por exemplo, da humildade. Né? Ele dizia assim: a humildade, no mundo moderno, ela se deslocou, né, do coração para o intelecto. Essa era a ideia que o Chesterton dava, né? Ou seja, ela se deslocou da vontade para a inteligência. Né? Então ele dizia: a humildade tem a ver com ambição e não com inteligência. Então ele dizia: os homens hoje, eles pensam demonstrar que são humildes, dizendo uns para os outros que eles não sabem exatamente nada, que qualquer ideia pode ser verdadeira mesmo. Quem sou eu para saber alguma coisa, etc, etc. E ao mesmo tempo esses homens são extremamente ambiciosos. Ou seja, eles são os protótipos de homens não humildes. Porque a humildade tem a ver com a ambição e não com a inteligência. Um homem humilde pode saber muita coisa e pode discutir com as pessoas sobre as verdades que ele sabe. Isso não é falta de humildade. Mas hoje o homem humilde parece ser aquele que diz para o outro que ele não sabe nada, que tudo pode ser mesmo verdade, etc, etc. Então, é nesse sentido que o Henri Guéon, que mostra que é um leitor de Chesterton, né, cita essa expressão aqui. Né? Então, vocês vão ver, né, um homem extremamente humilde, né, na pessoa de São João Maria Vianney, que tem convicções fortíssimas intelectuais. Tá certo? Então vocês vão ver como é que ele vai demonstrar a humildade dele nas afirmações e nos puxões de orelha que ele vai dar em todo mundo que está do lado dele. Né? Tá certo? Então, passemos aqui aos antecedentes. Bom, depois de nos contar um grande conto de fadas, ele vai começar agora, então, a biografia. Né? A vocação é sempre um grande mistério. Mas, apesar disso, é necessário esboçar-lhe alguma explicação. Então, ninguém entende mesmo, né, essa vocação para o sacerdócio. Né? Nem, talvez, mesmo os sacerdotes, né, que têm essa vocação. Né? Vocação vem de vocare, né, no latim, né, que é chamar, né? É um chamado, né? Não só os sacerdotes têm vocação, todos nós temos vocação, né? Todos nós somos chamados, né? Chamados, né? Para fazer alguma coisa no mundo, né? E, às vezes a gente pode demorar a responder ao chamado, né? Mesmo a escutar o chamado, né? Mas todos nós temos, né? Por volta do final do século XVIII, a corte e a cidade já não têm mais fé. O século XVIII todo foi um século de perda da fé. Né?
Mas os campos, então a corte e a cidade já não tinha mais fé. Mas os campos guardaram intactas as tradições. Pelo menos nesse rincão do Lyonnais, onde sempre se foi íntegro e teimoso. Aqui se crê tão bem, com tanta autenticidade, que Pedro Vianney, avô de João Maria, acolhe em sua casa os maltrapilhos. Há, sem dúvida, pessoas mal intencionadas pelos caminhos. Mas desconfia-se menos do que nos dias de hoje. E a verdade evangélica, que diz que um pobre, todos os pobres, são a imagem vivente de Cristo, ainda é preferida à prudência humana. Todos os biógrafos do Santo Cura puseram em relevo a misteriosa visita de um célebre mendigo a esse lavrador inculto. Note bem, o lavrador inculto chamava-se Pedro Vianney, que era avô de João Maria, que é o nosso santo, né? E olha que história mais extraordinária ele vai contar aqui. Todos os biógrafos do Santo Cura puseram em relevo a misteriosa visita de um célebre mendigo a esse lavrador inculto. Mas talvez seja preciso explicar àqueles que não o conheçam quem era esse mendigo. São Bento José Labre. Se vocês não sabem a história desse santo, ele vai falar um pouquinho aqui. Eu sugiro que vocês peguem uma vida de santo aí, que vocês tenham, e leiam a vida desse santo. Um pouco mais do que o que ele vai falar aqui, tá certo? São Bento José Labre. Esse homem estranho, escândalo e aguilhão da consciência do seu século, viera do Artois a Atrapa. Artois é uma região do norte da França. A propósito, é uma região, uma cidade, uma região que é a região do Calvino, certo? Então, viera do Artois a Atrapa. Atrapa é a religião, a ordem religiosa fundada em 1140, né, fundada pelo Bruno, acho que é. Então, cujos membros levam a vida de isolamento do mundo, dedicada à oração, estudo ou trabalho manual. O nome aplica-se também aos mosteiros da ordem, né? A Trapa, tá certo? Monges trapistas, né? Que, aliás, Dom Chutar era um monge trapista, né? Autor do livro que a gente leu na Quaresma, né? A Trapa aplica a mesma regra de São Bento, né? De São Bernardo e tal. Então, veja bem, esse homem estranho, escândalo e aguilhão da consciência do século, viera de Artois a Trapa, de Sete Fontes. Essa Trapa das Sete Fontes, né? É a mesma Trapa do Dom Chutar, tá certo? É a mesma Trapa do Dom Chutar, tá? Que é a Trapa das Sete Fontes, né? E então, veja que temos uma ligação aí, né? Veio de Artois a Trapa para levar a vida mais dura que pudesse. Isso é o São Bento José Labre, né? A sua saúde, porém, não resistiu.
Fez-se então peregrino e, já sem teto, curou-se ao ar livre. Assumiu o papel que outrora fora o de Santo Aleixo. Aliás, é outro santo que, se vocês não conhecerem a vida, eu sugiro muitíssimo que vocês leiam, tá? Do Santo Aleixo. Foi o pobre, repelido, escarnecido e maltratado, por vezes acolhido com benevolência, mas nunca se permitindo conforto algum. São Bento Gelabra, né? Jejuava 3 vezes por semana, suportava o calor e o frio, orava continuamente e não falava nunca. Respondia por movimentos de cabeça muito amáveis. Visitou todos os santuários célebres: Roma, Loreto, Compostela, tendo passado metade de sua vida a arrastar a perna e a outra metade ajoelhado diante do altar. Morreu de miséria aos 35 anos. Foi como que a sombra de Cristo doloroso atravessando aquele mundo refinado e incrédulo, talvez para diverti-lo da ruína já próxima. Foi assim que esse mártir da mendicância, a caminho de Roma, se apresentou em 1770 à porta de Pedro Vianney. Foi acolhido, alimentado, aquecido. Descobriram o seu segredo e pediram-me que abençoasse as crianças. Entre estas contava o pequeno Mateus, que viria tornar-se o pai de João Maria. Então, na casa do avô, São Bento Labra, foi recebido e abençoou as crianças, uma dentre as quais era o pai, viria a ser o pai, né, do nosso santo, né? Terá sido por puro acaso que o mendigo foi bater àquela porta? Terá sido por puro acaso que 16 anos mais tarde, o neto de Pedro Vianney recebeu o nome do Batista e do discípulo bem-amado, unido ao da Virgem Maria? João Maria Batista Vianney, né? A providência não faz nada sem boas razões. Um nome de batismo é também uma proteção. Ou melhor, é um protetor que se nos dá. Assim é que os seus santos são sempre gerados espiritualmente por outros santos, vivos ou mortos, que vêm em auxílio da sua família natural. Santos gerados por santos, né? Isso é muito interessante, né? Como no caminho de santidade, né, dos grandes santos, ou mesmo nosso, pessoal, né, nós temos os santos de devoção, né? Os santos que se juntam à nossa vida um pouco aleatoriamente, né? Eles podem vir pela família da gente, né? Mas pode vir por outras razões tão aleatórias, né? Uma imagem bonita que você vê de um santo,
ou uma biografia que você leia, né? Ou alguém te conta da história de um santo e você se apaixona por ele, né? Enfim, nós vamos ver aqui um santo da devoção de São João Maria Vianney, uma santinha, né? Extraordinária, né? Que é a Santa Filomena. Nós vamos ver aqui um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas que se juntou, né, à devoção de São João Maria Vianney, né? E no caso dele, não só a devoção, mas ela enfim, aparecia para ele, conversava com ele, contava para ele as coisas, enfim, né? Mas conosco também acontece essas coisas, né? No dia de um certo santo que a gente não conhece bem, etc, etc, a gente passa a se interessar, a rezar, etc, ler a biografia, passa a ser devoto do santo, né? As devoções aos santos não são obrigatórias na igreja, né? A única devoção obrigatória, sem a qual nós não chegaremos ao céu, né? É a devoção à Virgem Maria, né? É uma devoção especial, né? Que tem um nome teológico especial, inclusive. Né? O culto do Lia é o culto aos santos normal, né? O culto a Nossa Senhora é de hiperdulia, né? Hiperdulia, exato. Então, este nasceu sob o tríplice signo da humildade, esse santo, né? Da humildade, da pobreza e da castidade cristãs. Pois essas palavras são sinônimo de amor. Pois essas palavras que são sinônimos de amor tinham um grande sentido para seus pais. Então, veja que o Henri Guéon aqui, né, ele traz um antecedente biográfico de São João Maria Vianney, que para os biógrafos, digamos, normal, de personalidades mundanas, não dariam a menor valor, o menor valor, né? Mas que aqui adquire uma importância extraordinária na vida do São João Maria Vianney. É um antecedente que não tem diretamente, fisicamente, contato, não se estabelece um contato direto com São João Maria Vianney. Mas, nós que sabemos, né, que a providência, como ele bem disse aqui, né, a providência não faz nada sem boas razões, né? O São Bento José Labre, que abençoou o pai de São João Maria Vianney, né, já estava abençoando o nosso santo, né? Veja que a quantidade de coincidências que precisaria ter acontecido, né, para um santo mendicante que não tinha nenhuma, não tinha vida absolutamente, não tinha uma vida planejada, ele era um andarilho, mendigo andarilho, né? Decidiu ir a Roma, tá certo? Andando, né? No século XVIII, não é? Andando pelos caminhos da França, e de repente para na casa do avô de São João Maria Vianney, não é? Para com um mendigo qualquer. A família já tinha hábito de receber os mendigos, de tratar os mendigos,
Tá certo? Recebe esse também como mendigo normal, como pobre normal. Acolhe, alimenta, aquece e descobre o santo naquele mendigo, que não falava, né? Ele não falava com ninguém. Ele não era mudo. Né? Descobre o santo desse mendigo. Veja quantos de nós somos capazes de descobrir santidade no mendigo. Quantos de nós somos capazes de descobrir santidade em qualquer ser humano, né? Mas imagina num mendigo. Pois bem, o avô descobre essa santidade. Não só a descobre, como pede que esse santo abençoe os filhos, dentre os quais está o pai de São João Maria Vianney, né? E depois o São Bento José Lábrio vai para Roma, desaparece, nunca mais é visto, né? Pela família, né? Tá certo? Então veja que são caminhos, né? São caminhos da graça de Nosso Senhor, né? Que age, que está agindo aqui, né? E que age praticamente sempre usando as causas segundas, né? Usando as causas segundas, usando os homens, os acontecimentos, né? As criaturas, né? Dele, né? Para espalhar a sua graça no mundo, né? Tá certo? Aqui nas páginas que nós estamos lendo, tem, depois vocês podem ler aí, né? Tem a fotografia da casa, né? Que São João Maria Vianney nasceu, né? Nasceu em 8 de maio de 1876, né? E tem também aqui um lugar nessa casa, né? Muito especial para a nossa biografia, para a vida desse santo, né? Que foi aonde um cantinho perto de um relógio, foi aonde o menino João Maria se confessou pela primeira vez, né? Tá certo? Então isso tudo são digamos assim, lugares de devoção, né? Das pessoas que são devotos de São João Maria Vianney, né? Tá certo? Eu agora vou abrir aqui um tempinho para se tiver algum tipo de pergunta ou observação que vocês queiram fazer, que vocês façam. Eu estou fazendo aqui uma experiência com vocês aqui, que eu estou fazendo essa transmissão aqui via Skype, mas estou gravando também esse vídeo em formato de YouTube, e talvez eu coloque lá também no canal. Vou decidir ainda, não decidi ainda. Mas estou gravando tanto no Skype quanto no YouTube. Então, se vocês tiverem algum tipo de observação, eu vejo que tem pessoas novas que eu não estou reconhecendo aí, que estão assistindo. E se vocês quiserem também se manifestar, não sei se vocês estavam acostumados a uma atividade assim de leituras e comentários de livros, mas eu tenho feito isso de maneira mais ou menos permanente na Associação São Felipe Neri, Associação Cultural São Felipe Neri, né? De leituras com comentários, né? Pego um livro e sigo a leitura do livro com comentários, né? Nós estamos fazendo muitas atividades assim. Nós temos uma atividade permanente nas terças-feiras, né? Que é da história da igreja. Nós estamos lendo desde o início da história da igreja, desde os Atos dos Apóstolos, né? A história da igreja.
temos na quarta-feira também uma leitura comentada, que estamos fazendo uma análise da gnose do panteísmo, através de um livro, né, do professor Rolando Fedeli. Acabamos também de fazer uma leitura sobre um livro chamado Catecismo Católico da Crise da Igreja, que fala sobre, enfim, a crise atual da Igreja, né? E, enfim, nós temos esse tipo de atividade normal. Então, para os que estão assistindo, não sei se tem alguém assistindo pela primeira vez, essa é a atividade que a gente tem feito normalmente aí com o pessoal da Associação Cultural São Felipe Neri. Então, tem alguém tirou uma foto aí. Eu nunca sei como tirar essa foto no Skype. Uma foto de um cara feio, barbudo, velho, que está aqui, enfim, a foto lá. Vamos esperar que... Grisalho, cabelo branco, coisa horrorosa. Então, se não tiver outros comentários, vamos terminar aqui. E, como vocês sabem, essas leituras vão se realizar agora, até o final do livro, todos os dias de semana, né, de segunda a sexta, às 7 horas, de 7 às 8, né, no link do Skype que vocês têm. E eu vou tentar ver como é que ficou o vídeo, etc. E, eventualmente, eu faço lá eu coloco esse vídeo também lá no YouTube, tá certo? Então vamos rezar. Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.